Autoridades presentes, senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao webinário de tema Liderança Sapiente, uma realização da Escola do Poder Judiciário do Acre, ESJUD. A atividade contribui para o cumprimento do macro desafio do CNJ, aprendizado e crescimento, aperfeiçoamento da gestão de pessoas, bem como para o cumprimento da resolução número 325 de 2020, que trata da qualidade de vida no trabalho. Tem como público-alvo magistrados e magistradas, servidores e servidoras do Judiciário acreano, além de acadêmicos e a comunidade jurídica. Inicialmente, registramos e agradecemos a presença da diretora da Escola do Poder Judiciário, desembargadora Regina Ferrari, da formadora da Infam e também da ESJUD, a juíza federal do TRF4, doutora Ana Cristina Monteiro de Andrade Silva, e também agradecemos a participação de todos os cursistas nesta tarde. Para dar as boas-vindas, tem a palavra a diretora da ESJUD, desembargadora Regina Ferrari. Boa tarde, senhoras e senhores, nossas alunas, alunos, juízas, servidoras, juízes, servidores, nossos queridos, sempre, né, na nossa querida escola, agora com a presença brilhante e luminosa da nossa professora, já é professora da ESJUD, hein, professora? Ana Cristina Gestão, vai dar o curso de formação inicial também para os nossos novos juízes logo, logo, se Deus quiser. Vai ser um prazer tê-la aqui presencialmente. Né, uma alegria. Estou muito feliz honrada. Que a gente vai estar juntas pessoalmente. Então, essa tarde nós vamos dar início no webinário Liderança Sapiente, onde todos temos a honra de ter esta grande professora, escritora, formadora da Infam, juíza federal, do TRF4, da 4ª Região, e tantos outros predicados que já vamos ouvir em seu currículo. O tema é de relevada importância, pois o Poder Judiciário tem voltado seu olhar para investir na gestão de pessoas, para capacitar seus magistrados, magistradas, servidores, servidoras, tornando-os bons gestores e líderes de excelência. Então, vamos todos estar atentos às lições da nossa querida professora, que ela é um ser, além de tudo, como magistrada, como escritora, como formadora, ela é um ser humano luminoso, como eu já disse, de grande luz, né? E a gestão de pessoas é isso, é congregar todos numa vibração, né, para o bem de uma gestão onde possa estar voltada especialmente para o serviço público, para a entrega da prestação jurisdicional célere e de segurança. Então, ela vai trazer aqui também este perfil de um novo modelo de liderança que interaja com grande interconectividade humana, tecnológica e social. Grata aqui aos nossos juízes que estão aqui presentes. Vejo aqui a doutora Luíse, não estou vendo os outros aqui, doutor Clóvis, doutora Marra, não sei quem mais está aqui. Parabenizo todos aqui pela presença, os cumprimento com grande carinho. E vamos lá, né? A ferramenta mais importante de um líder é o seu próprio exemplo. Então, vamos em frente e vamos nos capacitar, porque sempre estamos liderando alguma coisa, sempre estamos à frente de algum serviço, sempre estamos à frente de um núcleo ou de uma equipe. E mesmo aqueles que são liderados também têm que entender, não é? Que há que se demonstrar o melhor de si para que todos possam ter uma postura ética, honesta, coerente, equilibrada. Muito obrigada, professora. A professora Ana Cristina está aqui gratuitamente nesta tarde, não é? E vai compartilhar os seus preciosos conhecimentos. Gratidão profunda a todos que estão aqui nos assistindo, que estão aqui presentes em nossa sala de aula, e gratidão profunda, doutora Ana Cristina e toda a equipe da ESJUD. E também ao doutor Ângelo, que nos assiste aqui com o cerimonial, e aproveito para devolver a palavra. Muito obrigada. Obrigado, desembargadora. Neste momento, faremos o print oficial do webinário, razão pela qual solicitamos que os que puderem abram suas câmeras e se posicionem. Muito obrigado. Informamos aos participantes que, como sempre, durante o webinário será disponibilizado no chat o link para acesso à lista de presença. Ao final do curso, os presentes também devem participar da avaliação de reação, que habilita o seu certificado e ajuda a ESJUD a melhorar as suas ações.
Lembramos também que as perguntas devem ser feitas no chat para análise da nossa mediadora. A formadora, convidada desta tarde, tem um extenso currículo, já é bastante conhecida na nossa escola, como nossa diretora já citou. Ela é juíza federal da 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito do Estado pela PUC, do mesmo estado, Rio Grande do Sul, doutora em Administração pela Florida Christian University, formadora na temática Gestão de Pessoas para Juízes e Servidoras de Tribunais de todo o país. Também é autora do livro Gestão de Pessoas no Setor Público. Já informamos aqui que os que ficarem até o final também serão agraciados com o sorteio desse livro. Tem a palavra a doutora Ana Cristina Monteiro de Andrade Silva. Fique à vontade. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Desembargadora Regina, muito grata pelo convite. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas é como se nós nos conhecêssemos, né? Já podemos estreitar aí a nossa relação com muitas trocas, muitas conversas, e me sinto, né? O Ângelo dizia no início que parece que eu sou professora também da ISJUD do Acre, e é assim que eu me sinto, viu? Muito acolhida por todos vocês. Hoje nós vamos conversar, vou trazer para vocês um conteúdo sobre liderança sapiente, tá? E que é fruto de estudos de diversos estudiosos da Universidade de Stanford, falando sobre essa liderança dos novos tempos, né? Essa liderança que envolve sabedoria, que envolve uma série de outros requisitos, e, como dizia a desembargadora Regina, é importante para aqueles que exercem a função de liderança, para aqueles que estão como colaboradores, enfim, na equipe todos são importantes. Então, como é essa liderança, como é essa relação de equipe nos novos tempos? Tá bem? Isso que nós vamos conversar hoje. O meu amigo Bono está me dando suporte, me auxiliando ali a passar os slides. Bono, vou falando, você vai passando. Pode ir adiante, por favor. À vontade, professora. Então, pessoal, vamos iniciar com essa reflexão, né? Você que está aí do Tribunal de Justiça do Acre, me assistindo neste dia, você sabe como liderar em uma era de grandes mudanças? Pode ir, Bono. Pode mudar. Dizer que 2020 foi um ano de rupturas e mudanças é pouco, né? A nossa vida, que inclui desde a relação com a família, com os filhos, como cuidar da saúde, trabalhar, foi absurdamente transformada. E tendências que ainda engatinhavam, né? Como o trabalho remoto, como o ensino à distância, como a telemedicina, como o e-commerce, essas tendências, nós víamos que elas iam crescer, mas houve, por conta desse evento que foi a pandemia, que assolou todo o globo terrestre, houve uma aceleração dessas mudanças, né? Essas mudanças que eram previstas para ocorrer em décadas, aconteceram em meses, em alguns casos semanas e até dias. Tá? Vejam como foi aí nos nossos tribunais, de um dia para o outro, não podíamos mais ir à sede, né, às nossas salas dos tribunais, tínhamos que desenvolver o trabalho à distância, né? Foi uma ruptura bem importante e drástica. Pode ir. E é compreensível que os líderes, né, diante dessas mudanças, tenham encontrado dificuldade para enfrentá-las. E essa dificuldade, ela veio também acompanhada de uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise de logística, e tudo isso num ritmo bastante acelerado, né? A desembargadora Regina faz parte comigo, inclusive, num grupo de estudos, né, da Infam, sobre inovação, e vou citar aqui uma obra que eu estou encantada aqui, o Choque do Futuro, né, do Alvin Toffler,
e ele diz assim que a maior dificuldade do homem não é em si de enfrentar a mudança, mas de enfrentar a mudança de forma acelerada. Né? Se essa mudança for gradativa, nós temos mais facilidade de nos adaptar, mas o que nós vimos e que nós temos vivido nos últimos anos é uma mudança drástica em todos os setores da vida e de forma exponencial. Então, isso que traz a maior dificuldade. Pode ir. E, por mais que nós sejamos tentados a pensar nessas mudanças que ocorreram e no ano de 2020 como um ano anômalo, ele pode não ser. Essas condições, né, responsáveis por acelerar as mudanças, elas já estavam em curso há anos, se nós formos refletir melhor. E esses avanços tecnológicos da informação, da automação, da interconectividade humana, a inteligência artificial, esses efeitos de todas essas áreas criaram uma nova realidade, né, na qual as mudanças elas são muito mais rápidas, contínuas e onipresentes. Né? Então, isso confirma o propósito, inclusive, da SJUD, de manter a todos atualizados. Né? Essa que os americanos chamam de a lifelong learning, o aprendizado contínuo, é uma característica fundamental em todas as instituições, seja instituição pública ou privada, nós precisamos pensar neste aprendizado contínuo. Nós nunca estamos prontos, acabados, precisamos sempre aprender mais, nos adaptarmos, porque a realidade, ela está em constante modificação. Então, nós precisamos acompanhar. Pode ir. E essa pandemia, né, da Covid-19 revelou realmente um novo normal, né, com relação às mudanças. E essas mudanças caracterizadas por 3 dimensões. Então, foram mudanças, e são mudanças que estão, né, essa realidade iniciou com a pandemia e essa mudança acelerada continua presente nos nossos dias. Mudanças ininterruptas que ocorrem o tempo todo, de forma contínua, mudanças generalizadas que atingem diferentes áreas da vida humana simultaneamente e mudanças exponenciais que aceleram em um ritmo cada vez maior. Então, não temos como fugir desta realidade, né? Da chamada, que os estudiosos chamam das mudanças 3D, né, nessas 3 dimensões. E esse cenário tridimensional está realmente definindo o nosso futuro. Né? E, como consequência, as boas lideranças vão depender dessa capacidade de enfrentar essa nova realidade. Pode ir, Boni. Mas qual é o problema, né, de tudo isso? O problema é que os nossos modelos de liderança, eles não foram criados para enfrentar esse cenário de mudanças em 3 dimensões, mudanças ininterruptas, generalizadas e exponenciais. A mente humana, ela evoluiu para pensar de forma linear, local, e não de forma exponencial e sistemática. O futurista Ray Kurzweil, ele diz que o futuro é amplamente mal compreendido. Nossos antepassados esperavam que fosse muito parecido com o seu presente, que havia sido muito parecido com o seu passado. Né? Então, nós não podemos, isso a desembargadora Regina deve lembrar, que a nossa mentora, né, no grupo de estudos sobre inovação, ela diz a todo tempo que nós não podemos pensar no futuro com os olhos do presente. Né? Nós precisamos focar adiante, né, e entender que essas modificações estão sempre acontecendo. Pode ir. Mas, justamente
projetar o nosso passado no futuro traz um erro básico, né? Que o pensamento linear nunca consegue se adaptar a essas mudanças ininterruptas, generalizadas e exponenciais. Né? Essas mudanças são realmente sempre muito rápidas demais, né? São sempre muito complexas demais. Não sei se vocês já ouviram falar num outro conceito, que é um conceito da inovação, né, desse ramo de estudo chamado futurismo, que é o mundo VUCA, né? Alguém já ouviu falar no mundo VUCA? Ali no grupo a gente já trouxe, né, desembargadora, esse conceito. O mundo VUCA é pelas letras, né, V, em inglês, né, vulnerabilidade, né, o uncertainty, então, incerteza, né, C, de complexidade, né, e A, de ambiguidade. E é esse mundo que nós vivemos, né? É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? É diante desta mudança que nós estamos. Pode ir. Mas, então, vocês devem estar perguntando, e como nós podemos resolver? Né? Se a mente humana foi projetada para ter um pensamento linear, e o que nós vemos são mudanças generalizadas, ininterruptas e exponenciais, como nós podemos resolver essa situação? Nós precisamos, na verdade, de uma liderança mais preparada, que consiga abordar essas mudanças inéditas. Né? E aí eu faço essa pergunta, você sabe como deve ser essa liderança em tempos de mudanças em escala global? Pode ir, Igor. Pensando justamente nisso, né, com o objetivo de criar essas liderança mais preparada, que consiga abordar essas mudanças inéditas dos novos tempos, houve uma reunião de líderes respeitáveis na Universidade de Stanford. E eles se reuniram para conversar sobre o futuro da liderança e sobre como eles iriam enfrentar essas mudanças. E o resultado foi uma nova visão sobre liderança, que por eles foi batizada de liderança sapiente, que é exatamente isso que nós estamos abordando aqui com vocês. Pode ir. E quem é este líder sapiente? Né? Quem é este líder capaz de enfrentar as mudanças generalizadas, ininterruptas e exponenciais? Esse líder sapiente é alguém sábio, né? Sagaz, criterioso ao enfrentar as mudanças. E, além disso, ele é compassivo, né, diante das mudanças. Essa compassividade traz a compaixão. Né? Tem um livro da Kim Scott, que se chama Empatia Assertiva, que ela define a compaixão assim: compaixão é empatia em ação. Esse é o líder dos novos tempos, né? E esse tipo de liderança dá ênfase de forma contraintuitiva a líderes anti-heróicos. Esses líderes sapientes, eles têm autenticidade, têm humildade. Né? Então, não é o líder que sabe tudo, não é o líder que tem resposta para todas as perguntas, é um líder que tem vulnerabilidade, não é um líder que nunca falha. Ao contrário, é um líder que assume as suas falhas, que assume que também tem dúvidas, que tem angústias, né? Mas que está ali para ajudar a sua equipe, para fazer da sua instituição o melhor possível. É aquele líder que assimila o propósito de servir a sociedade, né? No poder público. Afinal, essa é a nossa missão, né? Se vocês forem olhar lá, no site do CNJ, a missão do Poder Judiciário, realizar a justiça. E como nós vamos realizar a justiça? Servindo a sociedade, e não podemos esquecer que temos a função também de serviço junto à nossa equipe, aquelas pessoas que estão conosco,
porque o Poder Judiciário, ele tem, sim, no seu patrimônio, bens físicos, prédios, móveis, mas, acima de tudo, ele é composto de pessoas. O seu maior ativo são as pessoas. Então, nós precisamos ter foco nisso também. Quem já fez curso comigo, né, já tenho 2 cursos, já fiz aí no Tribunal de Justiça do Acre, Gestão Humanizada, mais o Gestão de Pessoas pela Infam. Eu trago sempre essa questão que, como líderes, nós precisamos amar os nossos servidores, nós precisamos querer bem, além da produtividade que aquela pessoa pode trazer. Né? É esse o líder dos novos tempos, né? O sapiente vem, sapiência do latim, sabedoria. É esse líder sábio, né? E quando ele desenvolve este querer bem, que eu defino como esse amor fraterno à sua equipe, ele consegue extrair a melhor versão, que a desembargadora Regina falava no início, que todos precisamos trazer a nossa melhor versão, não se comparando com os outros, mas o que eu, servidor, servidora, juiz, juíza do Tribunal de Justiça do Acre, como eu poderia fazer melhor pela minha unidade judiciária, pela minha equipe. E quando a gente faz essa reflexão profunda, os resultados vão além da dimensão profissional. Né? A gente atinge a dimensão pessoal também. Eu tenho a graça de ter ouvido muitos feedbacks dizendo que depois dos cursos as pessoas melhoraram as suas relações familiares, com seus maridos, com as suas esposas, namorados, namoradas, mães, pais, irmãos, porque não é possível que você traga todas essas habilidades e deixe elas engavetadas só na dimensão profissional, né? O momento que você reflete, que você é realmente capaz, porque é um ato corajoso, né, gente? É um ato muito corajoso de você, diante de toda essa correria que nós vivemos, você respirar, parar, olhar para si e pensar: como eu poderia ser um líder melhor para a minha equipe? Como eu poderia ser um servidor, uma servidora, um juiz, uma juíza melhor para a minha instituição? Essa reflexão é muito importante e traz o começo, né, dos melhores resultados. Pode ir. E existe realmente limites nesse pensamento linear, nessa época de mudanças 3D, mudanças ininterruptas, generalizadas e exponenciais. Esse pensamento linear, local, não consegue se adaptar rápido o suficiente. E o que ocorre? Essas mudanças deixam as instituições confusas, vulneráveis, fragmentadas, justamente em um momento em que a resiliência e a colaboração são necessárias para um desempenho maior. E um número crescente de evidências na literatura internacional considera que a segurança psicológica e o propósito compartilhado são as fontes que impulsionam a liderança. Não sei se vocês já ouviram falar no projeto Aristóteles, do Google. Até quem tiver curiosidade de ver mais a fundo, veja lá no meu Instagram, no Ana Cristina Gestão, eu falo mais sobre isso, mas vou trazer aqui para vocês em 2 linhas, muito rapidamente. A empresa Google fez uma pesquisa e, a partir desta pergunta: o que faz uma empresa incrível? Uma equipe incrível? O que torna uma equipe incrível? E fez para as suas equipes, pensando que viriam respostas como funcionários bem qualificados, equipamentos de última geração, e, para a surpresa de todos, uma das respostas mais evidentes foi a segurança psicológica. O que faz uma equipe incrível é a possibilidade de a pessoa sugerir para o seu superior, dela ter esta liberdade, é o fato de ela não se sentir ameaçada, mas o fato de ela perceber que sim, ela pode contribuir para o progresso da sua equipe.
esta segurança psicológica que envolve muito de comunicação, né? Que envolve a capacidade de escuta e também a possibilidade de fala. Então, essas características são realmente muito importantes e é o que impulsiona uma equipe. Quando a gente fala impulsionar uma equipe, a gente não está falando somente de relacionamentos, né? Nós estamos sempre trabalhando, e quem foi meu aluno sabe, com os 2 R's, né? Resultados e relacionamentos. Então, se você aí, meu amigo, minha amiga, você exerce a gestão, você, mesmo que talvez você coordene 2 estagiários, né, um estagiário, você seja responsável por uma função, pare para pensar, como estão os meus relacionamentos na minha equipe de trabalho, como estão os meus resultados, né? O líder, gestor, precisa estar atento sempre para esses 2 R's. Pode ir, por favor. E com essa mudança 3D, de mudanças generalizadas, exponenciais, ininterruptas, a verdade é que acabaram os dias do líder herói, né? Este líder individualista, solitário, progressista, determinista, né? Aquele líder que inspira certeza. E isso é realmente uma mudança de paradigma, né? O líder não é necessariamente aquele que tem a resposta para todas as perguntas. O líder é aquele que sabe fazer boas perguntas, é aquele que sabe delegar, é aquele que sabe instigar a sua equipe a chegar à sua melhor versão. Pode ir. E a pergunta crucial que nós precisamos fazer era que tipo de liderança vai ser mais eficaz em um futuro caracterizado pelas mudanças generalizadas, exponenciais e ininterruptas? Se essa liderança é definida por essa capacidade de enfrentar essas mudanças 3D, né, as respostas dadas foram justamente a base da liderança sapiente. E aí, você gostaria de saber como praticar essa liderança sapiente, essa liderança dos novos tempos? Vamos lá. Vamos trabalhar, então, aqui com os 4 pilares da liderança sapiente. E esses 4 pilares, eles surgiram a partir das discussões dos líderes, dos estudiosos convidados para o curso de primavera da Universidade de Stanford. E cada líder, de alguma forma, articulou uma versão dessas ideias. Então, a humildade, a autenticidade, a abertura do líder, elas inspiram essa segurança psicológica, né? E essas 2 características capacitam os indivíduos e as equipes para que possam apresentar os mais altos padrões. E são equipes que estão sempre aprendendo, como eu disse antes, né? Equipes que estão sempre voltadas ao aprendizado, ao autoaperfeiçoamento, que querem sempre expandir os seus horizontes, né? Contrapor visões. Isso é essencial para que nós possamos acompanhar as mudanças 3D. Porque se a realidade está em constante transformação e eu fico engessada no meu saber do passado, consequentemente, eu não vou estar capacitada para enfrentar essa mudança. Pode ir, Bono, por favor. Então, vejam só. A humildade, a autenticidade, a abertura do líder, desculpem, inspiram a confiança e a segurança psicológica. Quando a gente fala de confiança, né? Aqui, ó,
outro livro bem bacana, chama Trust Factor, do neurocientista Paul Zak, que ele fala sobre a importância da confiança nas instituições, né? E parem para pensar, nós no Poder Judiciário, o que seria de nós se nós não confiássemos na nossa equipe? O trabalho simplesmente seria impossível, né? Nós precisamos confiar uns nos outros. E o líder do tipo eu sei tudo, né, que é uma liderança do passado, o antigo chefe, ele não é eficaz mais nesse momento, né, e durante os desafios que ainda pela frente nós iremos enfrentar, para lidar de forma coletiva, colaborativa, vejam só, né, isso é aquilo que os estudiosos dizem, com compaixão, trazendo a empatia, né, a compaixão como empatia em ação, a capacidade de se colocar no lugar do outro, né, de perceber as necessidades do outro e atendê-las, e com cuidado. Então, não é simplesmente colocar em prática um manual de estratégias de gestão. É muito mais do que isso. Eu tenho pregado firmemente nos meus cursos que os gestores precisam iniciar e motivar essa religação mente-coração e estimular isso na sua equipe. Nós precisamos trabalhar com essa sensibilidade. Vamos, então, adiante para o segundo pilar, Bono. O segundo pilar da liderança sapiente diz que confiança e segurança psicológica capacitam indivíduos e equipe. Né? Essas mudanças 3D, elas intensificam nossas tendências, né, sejam tendências inatas ou não, de desviar o foco para a percepção das ameaças, né? Então, foi isso que nós vimos nos tempos mais desafiadores, nós focamos e maximizamos as ameaças, a ansiedade, né? E o desentendimento, quando nós estamos em uma situação de estresse, em situações ambíguas. E por isso essa segurança psicológica é ainda mais importante durante esses tempos de mudança. E pessoas e equipes prosperam em ambientes caracterizados por confiança e por segurança psicológica. Né? Então, aí a missão do líder gestor de abrir esse caminho da comunicação, né? De estar sempre interagindo com a sua equipe, de promover feedbacks constantes, né? De não permitir que as pessoas fiquem isoladas, né? Que as necessidades não sejam conhecidas. A missão maior do líder gestor é de identificar e atender as necessidades do outro. Pode ir. E vejam só, o terceiro pilar que nós falávamos, né? Essa capacidade de aprendizado contínuo. Equipes que estão sempre aprendendo conseguem enfrentar mudanças 3D de forma bem-sucedida. Então, parabéns aí à Esjude, que está nesse caminho, que promove a educação corporativa, né? Que busca o autoaperfeiçoamento dos membros da sua instituição. Não há outro caminho, pessoal. Se nós não nos atualizarmos, se nós não buscarmos estar sempre estudando, nós não vamos ser capazes de enfrentar as mudanças que já foram, né, muito drásticas, e vem coisa por aí ainda, né? A mudança exponencial continua acontecendo. E nós precisamos aprender continuamente, atualizar mapas, né? Nos adaptar, mais do que nunca, essa habilidade de adaptabilidade, ela surge como uma habilidade, uma soft skill, né, muito importante, né, para assim que nós possamos implementar novas ferramentas, corrigir o curso
com base nas melhores práticas, nas melhores ideias, né? Nós precisamos, como as mudanças, elas estão num ritmo cada vez maior, nós precisamos também aumentar o nosso ritmo de aprendizado, né? Então, essa busca, ela deve ser maior, essa busca pelo aprendizado, para que nós consigamos enfrentar. Pode ir adiante. E como quarto pilar, nós temos o propósito de valores compartilhados, né? Isso é muito importante e interessante que o líder possa trazer isso para a sua equipe também. Será que todos na sua equipe sabem o propósito, a missão, os valores do Poder Judiciário Nacional e do Tribunal de Justiça do Acre? Né? Eu, no meu livro, que vamos sortear ao final, eu fiz uma pesquisa com juízes e servidores de todo o Brasil, e uma pergunta que eu fiz foi se a internalização da missão aumentaria a motivação, né? E mais de 70% disse que sim. O que eu quero dizer com isso? Quando você percebe que você também é responsável por realizar a justiça. Quando você sabe qual é a missão da sua instituição, e você percebe que você é parte dessa grande engrenagem. Né? Cabe ao gestor trazer essa ideia, todos são importantes, todos pertencem, né? Todos são indispensáveis para que lá no fim o cidadão possa receber a prestação jurisdicional. E isso vai ser realizador se o valor justiça fizer parte dos meus valores pessoais também. Isso é importante que a gente possa analisar. Se na minha vida o valor justiça não tem nenhum valor, será realmente muito difícil de permanecer junto ao Poder Judiciário. Ao contrário, se eu tiver o valor justiça em alta conta, será extremamente realizador perceber que eu sou parte dessa missão. Né? Então, esse propósito informado pelos nossos valores e decorrente de um senso de significado une o nosso mundo interior com as nossas ações no mundo ao nosso redor, de forma única e poderosa, a serviço de uma missão maior do que nós mesmos. Né? Isso é muito importante. Pode ir adiante. E quando a gente fala de propósito e valores compartilhados, né? Quando nós temos esses dois pontos, nós aumentamos o nosso foco organizacional, a equipe é mais coesa, porque ela percebe o porquê do seu trabalho, né? E há um aumento da resiliência individual e coletiva. Resiliência, então, é uma característica física que a matéria tem, que depois de sofrer uma pressão, volta ao seu estado anterior. Alguns estudiosos da gestão de pessoas já falam em plasticidade, né? Que é a capacidade de ficar melhor do que antes, depois da pressão. Né? A pressão como algo que ainda aperfeiçoa, né? Mas sempre importante aí trazer esse conceito. Pode ir. E vocês já devem ter ouvido, né, essa frase, né? Nesse mundo em que a liderança, né, era considerada aquela liderança solitária, né, o líder como alguém que mandava e a equipe como quem obedecia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? O que nós vemos é que essa forma de liderança atual, que é a liderança sapiente, ela precisa ser uma liderança inspiradora. Né? E ao longo da história, principalmente com o avanço da revolução tecnológica,
ocorreram muitas mudanças nesse conceito de liderança. E os líderes passaram a entender que, além desse papel de gestores dentro das organizações, eles exercem influência nos membros da sua equipe. Tá? Então, esse modelo de controle unilateral perdeu, então, espaço. Pode ir, por favor. E vejam, o respeito da equipe passou a ser conquistado pela admiração, né? Pela admiração, pelo exemplo, e não pelo medo. Tá? Eu vou respeitar, eu vou seguir o direcionamento, porque eu admiro, porque eu percebo que o meu gestor está remando junto, né? Está preocupado com a nossa missão, com as nossas metas. E, pode ir. Essa pandemia aumentou essas mudanças, então deixou em alta esse conceito dessa liderança inspiradora, que é o que todos nós queremos, o que nós buscamos, né? Uma liderança com resiliência, com adaptação, com inteligência emocional, com habilidades sociais, com empatia. Eu tenho sido uma grande difusora dessa ideia de empatia, tenho até um curso com esse nome, né? Gestão com empatia, uma liderança com conectividade, uma liderança com respeito, né? Onde todos possam trabalhar com uma direção clara para o alcance de um objetivo comum. E nessa liderança inspiradora, os líderes eles se abrem para o aprendizado comum, onde eles têm um papel fundamental de influenciar e inspirar profissional e pessoalmente as suas equipes. É um estilo mesmo de liderança com um senso de propósito, que enaltece as virtudes e caráter das pessoas e colaboradores. Eu li um artigo na Harvard Business Review, que até faz parte de uma aula minha, que dizia assim, em tempos normais, né, a maior característica que um líder pode apresentar é a experiência, mas em tempos atuais, de mudanças cada vez mais drásticas, a melhor coisa que um líder pode apresentar é o caráter. Vejam só que importante, né? É o caráter que vai fazer esta liderança inspiradora. Quais são os meus valores? Que exemplo eu dou? Será que eu sou coerente? Será que a minha ação, ela é coerente com o discurso que eu estou trazendo para a minha instituição? Né? Isso é muito importante, uma liderança é inspiradora quando a equipe percebe essa coerência. E nós precisamos justamente de mais, pode ir adiante, de mais competências sociais, né? As competências técnicas são importantes, são sim, com certeza. E o que nós vemos hoje é que essas competências técnicas são mais facilmente adquiridas. Né? No mundo até da iniciativa privada, eles dizem assim que as pessoas são admitidas pela sua competência técnica e elas são demitidas pela sua falta de competência emocional e social. Então, aí, nos apontando mesmo, nós, né, que não temos a demissão, mas desejamos fazer sempre o melhor pela nossa instituição, de trabalharmos as competências comportamentais. E criar essa cultura corporativa inspiradora é saber preparar a liderança para os tempos vindouros. E esses líderes do futuro, eles vão precisar dirigir, pessoal, pela empatia e não pelo ego. E eu fico muito feliz quando eu vejo pesquisadores, né, de alto escalão, percebendo a importância da empatia, porque eu sou uma entusiasta, né, aí da gestão com empatia. Eu acredito profundamente nesse poder de transformação das pessoas por meio dessa gestão humanizada.
Todos nós sabemos, né? O nosso coração sabe, a nossa alma sabe, né? A verdade, né? O que deve ser o certo, né? Como as pessoas precisam se relacionar e se tratar dentro da equipe. Então, a gestão humanizada trata de acolher o indivíduo na sua integralidade, né? E admitindo também a vulnerabilidade de todos, afinal, esse é o nosso laço, né? E são essas inteligências buscadas nesse tempo, nessa liderança moderna, de mudanças constantes, pode ir adiante, as inteligências contextual, física, emocional e inspiracional. São as 4 inteligências que são mais exigidas. Essa inteligência contextual é a mente mesmo da liderança, né? Steve Jobs ali é um exemplo da liderança contextual. São líderes que estão sempre antenados, são líderes que antecipam tendências. E, para isso, são necessárias 3 habilidades. A contextualização, que é a capacidade de antecipar essas tendências, a adaptabilidade, que é justamente a capacidade de se adaptar a uma nova tendência, e a conectividade, que é a capacidade de redistribuir esses conhecimentos, gerando, então, parcerias eficazes para o alcance desses resultados. Pode ir, por favor. Para os novos tempos, nós precisamos também de inteligência física. O que é essa inteligência física? É saber cuidar do corpo, é o entendimento de como o líder nutre o seu bem-estar. Nunca antes foi tão necessário que nós cuidássemos da nossa saúde, que nós percebêssemos o seu limite, o nosso limite, o limite da nossa equipe. Isso é uma inteligência física, trazida, então, pela consciência corporal, é a capacidade de ter consciência do seu corpo, reconhecendo seus movimentos corporais, ter estado de presença. Estado de presença é ter a capacidade de manter a concentração focada. Isso tem sido cada vez mais difícil, né? Vocês veem com tantas alternativas tecnológicas, tantos dispositivos, nós prestamos atenção em tudo e, ao mesmo tempo, em nada com profundidade. Então, esta capacidade de estar nesse estado de presença, que pode ser potencializado, inclusive, pela prática da meditação, e você não precisa ser um monge budista ou ter um curso de meditação para isso, mas a capacidade de fechar os olhos, de sentir a própria respiração, de estar presente, isso vai aumentar a sua capacidade de focar. Essa dificuldade de foco pode atrapalhar bastante também o nosso desempenho profissional, e aumenta, inclusive, né, quando você não consegue se focar, aumenta, inclusive, a ansiedade. A resiliência, a capacidade de se movimentar conforme as complexidades, aprender novas maneiras para manter o seu corpo e mente em harmonia com as situações. E que não é a mesma maneira para todos, mas você aí vai fazer essa pergunta e vai ter essa resposta no seu íntimo, né? Como eu posso integrar melhor a minha mente, o meu corpo? O que está ao meu alcance para fazer isso? Pode ir adiante. A inteligência emocional, né? A inteligência emocional é o coração da liderança. Tem a ver com como a liderança processa e gerencia as emoções no ambiente de trabalho. A autorregulação é a capacidade de compreender e saber controlar e expressar as suas emoções. A empatia aí de novo. A capacidade de saber se adaptar de forma compreensiva à manifestação das emoções dos outros, pela linguagem verbal e não verbal também.
as habilidades sociais, o conjunto de habilidades comportamentais que fundamentam a comunicação e as interações sociais. Sobre isso, eu recomendei recentemente no meu Instagram um livro que é um compêndio de 10 artigos da Harvard Business Review sobre inteligência emocional. Então, tem se apontado muito essa importância de o líder gestor ter desenvolvida a sua inteligência emocional. Tá? Se puderem, depois deem uma olhada lá. Pode ir adiante. E como quarta inteligência necessária, a inteligência inspiracional. Essa inteligência inspiracional é a alma da liderança e da organização. É como o líder se inspira para poder inspirar as pessoas. Então, grandes líderes da humanidade que possuem essa inteligência, né? Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Martin Luther King, Nelson Mandela, são líderes que têm essa capacidade de inspirar os seus liderados. E como eles inspiram? Pela sua paixão, pelo seu comprometimento à causa. E para isso é preciso que haja senso de propósito, né? A capacidade de inspirar um propósito, esse sentimento compartilhado de destino, engajamento, a capacidade de inspirar um propósito, fomentando impulsos criativos, né? Esse sentimento, a capacidade de gerar um sentimento generalizado de objetivo comum, onde todos se sintam responsáveis, né? Esse é o engajamento. E a confiança, a capacidade de promover um clima de confiança mútua, né? Isso está muito nas mãos do líder gestor. Capacidade de providenciar um ambiente amistoso, onde as pessoas não têm medo de sugerir, de perguntar, de expressarem as suas ideias, de darem sugestões. Isso o líder precisa providenciar, criar este ambiente aberto de confiança. Pode ir adiante, então, estamos nos encaminhando para o fim. E criar essa cultura corporativa inspiradora, sapiente, né? É saber preparar a liderança para os impactos do futuro. Porque o futuro vai pedir muito das habilidades de resolução de problemas complexos, competências sociais, né? Sistemas, e menos sobre as habilidades físicas e competências técnicas específicas. E você aí, você quer saber o futuro da liderança? Bom, além dos inúmeros desafios que surgiram, que não foram poucos, o que nós percebemos por esses últimos tempos é que as mudanças 3D são um novo normal. Enfrentar essas mudanças ininterruptas, generalizadas e exponenciais é a forma mais aguçada de testar a eficiência da liderança na era atual. E os líderes, as equipes, as organizações que não conseguirem enfrentar essas mudanças irão fracassar. E dominar essa realidade requer melhorias básicas nas nossas capacidades coletivas. E essa liderança sapiente é justamente a que permite a capacitação ininterrupta, generalizada, exponencial necessária para que nós possamos lidar de forma efetiva com essas mudanças 3D. Pode ir adiante. Aqui as nossas referências bibliográficas, para quem quiser aprofundar, pode ir adiante. E aqui o meu agradecimento, quem gostou da ideia, gostou das ideias colocadas aqui, quer saber um pouco mais sobre gestão de pessoas no setor público, me siga lá no Instagram, Ana Cristina Gestão. Ali tem também um e-mail para contato. Muito obrigada. Obrigada, Bono, pelo suporte. Fico, então, aberta às sugestões, perguntas, colocações de vocês. Fico à disposição. Muito obrigada.
Perfeito. Eu vejo que a desembargadora está na sala. Oi, Ângela. Obrigado, professora Ana Cristina, como sempre, muito gentil, muito didática. Temos só elogios aqui no chat, né? Eu consulto a nossa diretora e desembargadora Regina, se gostaria de proferir algumas palavras. Então, eu pergunto às caras alunas, juízes, se não tem perguntas ou algum comentário que gostaria de fazer, doutora Dimara, doutora Luíse, doutora Evelyn, também nossa juíza lá do Juruá, está aqui. Obrigada, doutora Evelyn, doutora Dimara, doutora Luíse, nossa juíza do interior aqui participando, doutor Clóvis, doutora Marrá também, nossa juíza de família aqui também, que sempre está. Aqui tem uma pergunta, doutora Marra, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu quero aqui agradecer à escola por ter essa oportunidade novamente dessa aula com a professora Ana Cristina. Sempre um prazer. Aula maravilhosa, viu, professora? E eu queria pedir uma coisa: tem como disponibilizar essas lâminas para a Júlia botar no nosso grupo? Sim, eu passo sim, pode deixar, Marra. Muito obrigada. Vai ser muito grande, tá bom, professora? Que bom, muito obrigada, querida. E aí, doutora Evelyn, gostaria de fazer alguma pergunta? Doutora Luíse, alguns dos servidores, a Ana Lúcia Felisberto, sempre liderou equipes nas varas, nos gabinetes. Embargadora, boa tarde, colegas, Boa tarde, professora. querida. Mais uma vez, um prazer ouvir a colega falar sobre esse assunto. E eu ia falar a mesma coisa que a Marra, por favor, me veja esses slides para a gente repassar com os servidores. Eu já fico mentalizando assim, a gente sempre tem o costume aqui de confraternizar, conversar, né? E aí eu já fiquei mentalizando, eu conversando com eles sobre o assunto, né? E esses pontos, e o que me chamou a atenção, isso, faz tempo que a gente não conversa sobre a missão, sobre os valores, a gente fica só atrás das metas, né? E aí, às vezes, esquece lá do início, né, da missão, dos valores, e aí isso me despertou, poxa, faz muito tempo que a gente não conversa sobre isso é um ponto que eu vou abordar. A gente tem uma confraternização do Dia dos Servidores na segunda-feira, eu já vou aproveitar para utilizar esse seu material, professora. Obrigada. Que bom, Evelyn. É verdade. Fico muito feliz de ter instigado esse insight aí em você. E realmente, às vezes as pessoas pensam que fazer reuniões e trabalhar com gestão de pessoas é perda de tempo. E, na verdade, muitas vezes, acelerar o processo de solução, né? Porque todos ficam isolados, cada um no seu canto, angustiados e sofrendo por problemas diversos que talvez o seu colega tenha resposta, né? Então, nós precisamos fazer mais reuniões, tornar a nossa comunicação de equipe mais fluida, e sabe, doutora Evelyn, o simples ato de escutá-los já é muito significativo, né? Eu escrevi um artigo que está no Prelo, depois até eu vou passar para a doutora Regina, posso passar também, pode ficar disponível no site da EJUDE, sobre a utilização da justiça restaurativa na gestão de pessoas. O quanto isso pode impactar em prol de uma gestão mais humanizada. Eu ouvi o outro na sua totalidade, né, que a gente possa se ouvir mutuamente, né, para que a gente possa se compreender melhor, se acolher, e assim gerar um clima de maior bem-estar. E aí, isso que a senhora falou, claro que a gente tem que se preocupar com meta. Eu não sou aquela juíza que diz, não, gente, vamos ser só todo mundo amigo, mas metas, deixa para lá. Não. Nós precisamos, sim, nos preocupar com as metas. Não poderia ser diferente. A questão está, doutora Evelyn, é que trabalhando com uma gestão mais humanizada e mais empática, nós alcançaremos melhores resultados, nós atingiremos as metas com maior facilidade. Né? Então, eu costumo dizer, né, nos meus cursos, mesmo que você não acredite na gestão humanizada e empática, eu não acredito, sinceramente, que seja a opinião de ninguém aqui nessa sala virtual, entre as 83 pessoas que estão aqui assistindo,
Mas mesmo que você não acredite, vale a pena seguir se você quiser os melhores resultados. Há comprovação científica de que as pessoas, quando são acolhidas, quando há vínculo de confiança, quando há segurança psicológica, elas mostram o seu melhor, elas trazem o melhor resultado, né? Quando eu faço... aquela gestão antiga, né, do temor reverencial, isso é passado, hoje a gente tem que se pôr no lugar do outro e reconhecer as limitações do outro, ser mais empático na hora de tratar os problemas. Com certeza, professora. É isso mesmo, Evelyn. Nos meus cursos de formação inicial, eu digo para os juízes, né? Gente, nós precisamos amar a nossa equipe. E eles se assustam, né? Esperava uma juíza que fosse falar de lei, de jurisprudência, e eu venho falar sobre amor. E eles ficam até um pouco desconfortáveis nas cadeiras, os meninos, né, desafogam assim a gravata, meio que sacodem a cabeça, e aí eu começo a lembram dos chefes que vocês tiveram? Onde vocês trabalharam antes de estarem aqui, antes de passar no concurso? E eles lembram, eu trabalhava com um advogado que me emprestava livros, eu trabalhava com um magistrado que flexibilizava horários para que eu pudesse estudar, eu trabalho, né? Então, e aí, o que é isso? Eles queriam o bem, mesmo que o bem significasse sair da sua equipe, né? Isso é um amor fraterno. Obrigada, professora. Nós temos uma pergunta aqui no chat, professora, da Silvana. Gostaria de saber com a doutora Ana Cristina uma dica do que devemos fazer no dia a dia no trabalho com os colegas para colocarmos em prática a união, o sentimento de equipe, a humanidade, alguma sugestão prática, além da tradicional reunião dos aniversariantes, né? Tem aqui. Silvana, muito bacana a sua pergunta, eu sempre coloco isso, eu não sei se você foi minha aluna no Gestão com Empatia, no Gestão Humanizada, acho que sim, né? Atinge grandes resultados, Clautemir, é mesmo. O que você pode fazer, além dessas reuniões nos aniversários? Acho que sim, a gente precisa conhecer a nossa equipe, além dos momentos formais, além dos momentos de processo, né, perceber as dinâmicas da equipe nesses momentos informais. E promover também reuniões, tá? Promover reuniões produtivas. Eu tenho, né, vou a Rio Branco da formação para vocês, mas posso encaminhar para a desembargadora Regina, que faz parte do curso da Infam, um esquema para que você possa providenciar reuniões produtivas para a sua equipe, um guia, né? Então, reuniões mais frequentes, feedbacks constantes, ou seja, um ambiente em onde você dá e recebe feedback de forma fluida. Isso contribui para o bem-estar e para o progresso de todos, né? Eu costumo dizer, você não se vê do modo que o outro vê você. Por isso nós precisamos do feedback, precisamos que o outro diga no que eu não estou indo tão bem, né? Todos nós temos esse ponto cego. Então, é um desafio até para os líderes gestores, isso a gente incentiva que se faça, que vocês possam buscar na sua equipe. Vocês querem ser os melhores líderes que são capazes de ser? Perguntem para a sua equipe, no que eu poderia melhorar? Né? Porque muitas vezes o líder gestor pensa, minha missão é somente dar feedback. Nós precisamos ter a humildade de receber, saber que nós não somos, nós podemos estar numa função de comando, somos, né, chefes de cartório, juízes, chefes de setor, mas nós temos também as nossas falhas, né? E se nós quisermos melhorar, nós precisamos do feedback. Então, reuniões, feedbacks, e outra sugestão, Silvana, é a utilização da justiça restaurativa. Eu vou passar para a desembargadora Regina esse artigo que vai ser publicado no livro digital da Justiça aqui da 4ª Região, e vai ficar disponível como, enfim, uma possibilidade de utilização da justiça restaurativa na gestão de pessoas, que eu considero bem eficaz e uma prática bem inovadora também. Espero que eu tenha conseguido responder.
Respondeu Obrigado, sim, doutora. doutora. Muito A obrigada. doutora Dimaura Doutora levantou a Dimaura mão? Isso, já levantou a mão, doutora Dimaura, boa tarde, fique à vontade. Boa tarde a todos. É um prazer revê-la, professora, mais uma vez, sua exposição maravilhosa, e como é importante, né, interligar a mente, o corpo, a alma e o coração, né, não só de cada membro da equipe, mas da equipe como um todo, que é um organismo vivo. E se um desses membros não está bem de mente, de corpo ou de coração, não tem empatia, isso tudo resulta em prejuízo para a atividade como um todo da equipe, né? Então, todos esses aspectos emocionais, físicos, psicológicos, são importantes para a gente alcançar bons resultados. E para isso, o grupo tem que estar coeso, tem que estar unido, tem que estar partilhando dos mesmos sentimentos. Não só o gestor, de cima para baixo, mas todos no mesmo patamar, contribuindo igualmente, porque o trabalho de cada um é importante para o resultado final. Isso mesmo, Admaura, uma alegria rever você. Acho que a Admaura foi minha aluna nos 2 cursos, né, Admaura, pelo que eu lembro, da gestão de pessoas da Infam e no gestão humanizada por Zoom também. E é isso mesmo, isso faz toda a diferença quando o líder gestor tem essa vulnerabilidade, ele conecta. Né? No meu Instagram, no Ana Cristina Gestão, eu fiz um vídeo sobre isso, que aí tem esse nome, a vulnerabilidade conecta. Quando você se mostra, não como todo poderoso, mas como alguém que também tem suas dúvidas, tem suas angústias, né? E no momento que você faz isso, você conecta toda a sua equipe, porque eles percebem, ele ou ela é como eu, né? Também tem seus fracassos. Eu sábio por saber que nada sei. Né? Então a gente... Isso, e aí você é capaz de inspirar a equipe, né? Quando você se coloca com humildade, como alguém que quer auxiliar, isso não significa perder a autoridade, né? De modo nenhum, nós vamos sempre, nós, magistrados, ou quem tem, né, cargo de chefia no setor, vai sempre ter aquela autoridade. O fato de você ter autoridade não significa que você deva agir com autoritarismo, né? São coisas diferentes, né? A autoridade precisa nascer da legitimidade da sua conduta, do seu exemplo. Muito obrigada. Ok, vamos Eu que agradeço, professora. Obrigada, doutora. Nós não temos mais manifestações, diretor, apenas muitos elogios, e temos um livro ainda para sortear. Né? Então vamos a ele, então. Já temos a lista, Vamos lançar nossas presenças no link, por favor. Sim, Ângelo, já temos aqui a lista. Eu gostaria de consultar a formadora para ela escolher o número entre 1 a 94, que é a relação de inscritos que nós temos, sendo que vai ganhar o livro quem estiver presente agora na transmissão. O livro Gestão de Pessoas... presente agora, nesse momento. Exatamente. O livro Gestão de Pessoas no Setor Público, devidamente autografado, não é, professora? Então, fica com a senhora. O número de 1 a 94. Eu vou, então, no número da minha data de nascimento, 73. Quem é? Vamos ver. Ó, já estou denunciando a minha idade, já viu, né, desembargadora? 73 é a senhora Manuela Mesquita Souza. A senhora Manuela Mesquita Souza está presente? Está presente? Não está na nossa lista de pessoas. Temos 82 pessoas aqui na lista, não há nenhuma Manuela. Sim. Não há? A Manuela está por aí com outro nome? Então, vamos mais um número. Vamos mais um número. Mais um número? Tá, agora vamos para um baixo, então. A idade da minha filha menor, 12. Número 12 é o senhor Raimundo Alves de Souza Filho. O senhor Raimundo está presente?
Raimundo está presente. Tá aqui. Então, eu acho que foi o primeiro a entrar. Foi o Que primeiro a legal, que legal. Raimundo. Parabéns, Raimundo. Este livro é a preciosidade, você vai amar. Raimundo, Sem o nosso áudio. psicólogo ainda no NAT, não, né? Abre o seu microfone, Raimundo, por Eu acho favor. que ele não consegue ativar. Ah, É, tá bom. Agora sim. Conseguiu? Diga aí, Raimundo, você está ainda como psicólogo lá no NAT? Eu estou, na verdade, na vara de família, na primeira vara de família, né? Está atuando lá como psicólogo? Como psicólogo, há 20 Ah, anos que já, bacana. doutora. Que bom, que bom. Saí da infância com a doutora Tapajós e fui para lá e estou até agora. Que legal, muito legal, porque vocês aí, os técnicos nesta área, são tão importantes, né, para acolher, né, para orientar os nossos jurisdicionados, que aonde dói mais, meu amigo, é o local que se chama família. A Ana Cristina falou de uma inteligência que eu ainda não tinha ouvido falar, né? Que é inspiracional, né? Aham, Eu não sabia, mas eu uso muito no atendimento das famílias, né? Que as pessoas... Eu sempre digo que as pessoas, quando chegam no judiciário, vêm com muita dor, né? Ninguém vem para procurar justiça. exatamente. Então, a gente tem que estar muito inspirado para atender, para ouvir, para acolher, né? E embora não seja o meu papel lá, que eu sou apenas perito, né? Mas eu extrapolo, às vezes, orientando, dando uma orientação, porque no final de contas o que está em jogo é a felicidade dessas crianças, né? Então a gente tem que é uma missão muito bonita que eu pratico com todo amor, né? Eu já estou na idade de aposentar e o pessoal fica me cobrando, aí eu falei, não, eu ainda tenho muito que contribuir ainda. Até porque, né, Raimundo, nem sempre essas emoções vêm à tona no processo. No Isso. processo vem a questão jurídica e isso fica tudo por trás. E aí o papel fundamental dos psicólogos, assistentes sociais, para ajudar nesse nosso trabalho judicial, né? Porque só decidir a causa, a questão jurídica, não vai resolver esses sentimentos que estão aí por trás, né? É E quando, verdade. por isso da justiça restaurativa, né, doutora Ana Cristina, verdade. tão importante, porque muitas vezes tem tanta coisa por trás e que não fica ali naquele processo, tantas lágrimas, tantas emoções. Acontece muito, eu leio as iniciais, né, o processo para fazer roteiro de entrevistas, e quando as entrevistas começam, às vezes eles falam, não era nada o que estava na inicial, né? Quer dizer, e aqui, eu sempre comento isso quando eu participo de cursos, assim, os advogados, os defensores públicos também precisariam ter uma escuta mais atentada para isso, né? Porque às vezes eles ouvem uma coisa e eu já peguei casos, desculpa estar me estendendo aqui, é porque eu estou empolgado, eu gosto de falar nisso, né? Eu já peguei casos que o requerente tinha como pedido de guarda unilateral. Quando eu apresento o processo, eu digo por que a gente está conversando, ele se apavora, ele diz, mas em momento nenhum eu disse isso, eu e a minha esposa, a gente se dá muito bem, quer dizer, não houve uma escuta, não lembro se era um defensor público ou um advogado, né? Mas aí a gente está lá para isso, para fazer essa escuta, né? E às vezes e devolver para a própria parte, né? Que às vezes nem eles estão se escutando. Perfeito. Bem, eu vou encerrar a minha fala aqui empolgada, assim, muito feliz, né? Ganhei esse livro aí, com certeza. Eu só quero saber onde eu vou buscar esse livro, que eu já quero começar a ler. A Júlia vai fazer chegar às vossas mãos, você já fica convidado, como psicólogo que é, fazer uma resenha do livro para depois multiplicar aí para as nossas equipes. E você está proibido de aposentar agora nos próximos 2 anos. E você é muito importante para nós. Muito obrigada. Eu vou dar a palavra ao cerimonial e para as doutora Ana Cristina, muito obrigado. Doutora Ana Cristina. Obrigada, Raimundo. Vou enviar o livro para você, viu? Com muito carinho. Isso. Tá ótimo. Um grande abraço.
Obrigada. Doutora Ana Cristina, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Fique à vontade para suas considerações finais. Muito obrigada, Ângelo, pelo convite, desembargadora Regina, servidores e servidoras, juízes e juízas, Tribunal de Justiça do Acre, uma alegria ter estado mais uma vez com vocês. Estou muito feliz em saber que iremos nos encontrar presencialmente. Eu vi que o pessoal está pedindo o livro, eu prometo levar vários exemplares quando for presencialmente. Vai ser uma alegria poder conhecer a vocês presencialmente, pessoalmente, né? A gente passou tanto tempo nas aulas online, realmente é muito bacana. Tá bem, pessoal? Um grande abraço, obrigada, Tribunal de Justiça do Acre. Continuem praticando a gestão humanizada, a gestão empática, vale a pena e faz sentido, você vai ter melhores resultados, você vai cultivar melhores relacionamentos. Um grande abraço, uma ótima semana a todos. Obrigado, doutora. Desembargadora Regina Ferrari, fique à vontade. Bem, queridas alunas, alunos, querida professora, toda a equipe que nos acompanha nesta ação, nessa atividade formativa, vamos nos despedir, não sem antes já agradecer do fundo do coração, e com toda alegria esse compartilhar aqui com a nossa querida professora, formadora, doutora Ana Cristina. Grata, doutora Ana Cristina, que veio aqui, se disponibilizou a vir gratuitamente à nossa escola mais uma vez, trazer as suas luminosas lições sobre gestão, sobre a liderança com sapiência. Eu queria só lembrar uma frase que ela colocou na sua tese, que está repetida no livro, que é o do Robbins, não é, doutora Ana Cristina? Que diz o seguinte: para um homem sozinho, por mais brilhante que seja, será muito difícil se igualar aos talentos reunidos de uma equipe eficiente. Então, penso que este lema, esta diretriz deve nos guiar por todos os lugares onde possamos passar e servir, lembrando que é como aquela cena surreal narrada pelo... Como é o nome do autor, doutora Ana Cristina, que fez o jeito Harvard de ser feliz? É Sean Ashore. Isso, Sean Ashore. Então, ele fala de uma cena surreal, exatamente. A sua indicação também eu comprei, viu, doutora Ana Cristina? Também eu comprei. Legal. Fico feliz. E também ele diz de uma cena surreal que ninguém acreditou, achou que ele estava delirando, mas ele viu uma cena num local lá da Ásia, onde ele viu uma chuva de luzes caindo no meio da floresta, e, na verdade, eram vários vagalumes piscando ao mesmo tempo, e formou-se um grande clarão, né? Então, é o que eu comparo a essa diretriz que a doutora Ana Cristina pensou e colocou em seu livro, e que serve de inspiração, lembrando que devemos juntar todas as nossas luzes, trabalharmos juntos, e só assim faremos uma equipe de sucesso. E sucesso não é que vem a gratificar nós, enquanto seres humanos, e vem a gratificar o nosso gestionado, que é o outro, não é, doutora Ana Cristina? É o outro ser humano que está lá na ponta, esperando o nosso serviço. Muito obrigada a todas e a todos, tenham todos uma boa tarde, e estou muito feliz de estar hoje em sala de aula com os nossos queridos alunos e alunas. Doutora Ana Cristina, mais uma vez, muito obrigada a todos os nossos alunos e alunas, a nossa equipe de cerimonial, doutor Ângelo, e a todos da equipe da Ejude, na pessoa da Graciane, do Bono, do Breno e da Cleide, da Dalcilene, de todos que nos ajudam aqui hoje. Muito obrigada. Boa tarde. Devolvo a palavra ao cerimonial. Senhoras e senhores, encerramos assim o webinário Liderança Sapiente, uma realização da Ejude, mais uma tarde agradável com a doutora Ana Cristina. Agradecemos mais uma vez a todos e todas presentes, um ótimo fim de tarde, uma ótima noite, uma ótima semana e até a próxima. Obrigada, doutora Ana Cristina, Deus abençoe por Amém. Toda a disponibilidade e o seu servir. O seu servir é de luz a todos nós, especialmente
porque a senhora veio sem receber nada em troca, apenas mesmo pelo prazer de servir hoje a nossa querida escola. E a nossa é pequena, mas a recebemos de todo o coração, vamos recebê-la com muito carinho quando a senhora vier para o curso de formação inicial dos novos juízes. Muito obrigada, estamos preparando com muito carinho. Que obrigada. legal.